Olá, meu nome é Lucas Mendonça. Então, um dia eu vendi churrasquinho de gato em frente ao terminal de Niterói. Hoje, eu sou o dono e fundador da empresa Business Consulting LLM. Nós somos uma empresa especializada em consultoria empresarial, com ênfase em análise de custos de tecnologia. Hoje, iremos analisar os custos da firma Grigger Soluções em Mãos. Aqui temos a tabela com os custos dessa empresa. Essa primeira coluna, nós temos a quantidade de insumo variável, que varia de 1 até 6. Aqui, nós temos a quantidade produzida por insumo variável, que é 16, 40 até 84. Nessa coluna, nós temos o custo fixo. O custo fixo, ele é constante. Por quê? Porque nós temos dentro do custo fixo aluguel, IPTU, por exemplo. Nessa coluna nós temos o custo variável. O custo variável ele é medido pelo custo variável de uma, que é 80, multiplicado pela quantidade utilizada de insumo variável. Por exemplo, nós temos 80 vezes 6, que dá exatamente igual a 480. Já aqui nessa coluna, nós temos o custo total. O custo total ele é medido somando o custo variável mais o custo fixo. Então temos que o custo variável 80 mais o custo fixo 25, que é exatamente igual a 105. Já para o custo total médio, que é a coluna ao lado, nós temos o custo total dividido pela quantidade produzida, que é 105 nesse caso, dividido para 16, que dá aproximadamente 6,56. Já a coluna ao lado, nós temos o custo variável médio. O custo variável médio, ele é o custo variável dividido pela quantidade produzida. Nesse caso, 80 dividido para 16, que dá exatamente igual a 5. Já para o custo marginal, nós temos a variação da quantidade total, do custo total produzido, dividido pela variação da quantidade produzida. Então, por exemplo, para 3,33, nós temos o custo total de 185 menos 105, dividido por 40 menos 16, que dá exatamente igual a 3,33. Agora, iremos analisar os gráficos de custos dessa firma. Aqui temos o gráfico de custo fixo, custo variável e custo total dessa firma, da firma Grigger Soluções em Mãos. Como vimos anteriormente, o custo fixo ele é constante, independente da quantidade produzida. Então, portanto, temos uma reta horizontal. Já para o custo variável e o custo total, temos uma reta crescente. Por quê? Porque depende da quantidade produzida. Quanto maior a quantidade produzida, maior vai ser o custo. E observa-se também que o custo variável e o custo total tem possui uma forma de crescimento muito próxima uma da outra. Motivo? Porque o custo total está exatamente relacionado com o custo variável. E como o custo total de uma unidade, de nenhuma unidade, começa exatamente em 25, por causa do custo fixo. Porque o custo fixo de não produzir nada acaba influenciando no custo total. Agora, iremos analisar o segundo gráfico, que contém o custo total médio, o custo variável médio, o custo marginal e o custo fixo médio. Como vimos anteriormente, o custo total médio ele é a divisão do custo total dividido pela quantidade produzida. E aqui temos, em azul, temos representado o custo total médio. O custo total médio ele é o custo total dividido pela quantidade produzida. Observa-se que o custo total médio ele começa bem mais alto que o custo variável médio, o custo marginal e o custo fixo médio. Só que com o tempo, com a quantidade produzida, ele vai se aproximando muito do custo variável médio. Por quê? Por que isso acontece?
Porque com a quantidade produzida e com o tempo, o custo fixo médio ele vai tendendo a zero. Porque quanto maior a quantidade, o fixo continua a mesma coisa. Então, quando divide um pelo outro, ele vai tender a zero. Por isso que a reta amarela representada pelo custo fixo médio, ele tende a zero, e o custo total médio e o custo variável médio tendem a se encontrar em algum determinado ponto. Já o custo marginal, observa-se que ele começa no mesmo ponto que o custo variável médio, já em 16 unidades. Só que com o passar das quantidades e do tempo, observa-se que ele aumenta muito. Porque lembra que o custo marginal, ele é a variação da quantidade, do custo total dividido pela quantidade. Só que como a variação é muito pequena de quantidade nesse caso, isso significa que o custo vai ser muito maior. Então, produzir mais não vale a pena, porque o custo vai ficar muito maior. Muito obrigado por ter participado da minha palestra sobre custos. Aqui está o nosso agradecimento da Business Consulting LNM. E aqui estão os nossos contatos, meu Instagram, meu site, robenildoconsultoria.com.br. Agradeço. A seguir temos a apresentação das 3 firmas que estão concorrendo à patente da produção do Kinder Ovo. Muito obrigado. Olá, meu nome é Camille, sou representante da firma Líder Soluções em Moldes e nós trabalhamos com a tecnologia de embalagem e molde do chocolate Kinder Ovo. Agora eu vou mostrar para vocês a tabela. Nós temos aqui o custo total, que é a soma do custo fixo e do variável. Temos a receita, que é a multiplicação entre a quantidade produzida e o preço de mercado. E nós temos o lucro, que é a receita menos o custo total. Observamos também que a nossa firma possui lucro no segundo e no terceiro insumo variável. E nos demais, não possuímos lucro, possuímos prejuízo. Vai. A nossa firma, trabalhando no curto prazo, nós podemos produzir do segundo ao terceiro, ao quarto insumo variável. No quarto insumo variável, nós possuímos prejuízo. Só que o prejuízo de produzir ele é menor do que no produzir nada, que nós já estamos produzindo um prejuízo de menos 25. E também, nós conseguimos produzir ele por conta do nosso custo variável, que o valor é menor do que o preço do mercado. Já no longo prazo, nós só conseguimos produzir o segundo e o terceiro insumo variável. Por esse motivo, eu acho que a minha firma tem a maior vantagem de ganhar a patente, porque nós possuímos um lucro maior. Obrigada. Olá, eu sou Milena Almeida, diretora da empresa Milan Soluções em Moldes, e eu vim apresentar um balanço financeiro feito pela nossa equipe, tá? E esse balanço eu vou apresentar devido à decisão que nós tomamos de sair da competição pelo direito de produzir a tecnologia para produzir o Kinder Ovo, porque, infelizmente, avaliando as nossas finanças, nós notamos que a nossa empresa não está dando lucro, pelo contrário, nós estamos tendo prejuízo. Então, infelizmente, nós não podemos nos manter abertos nem no curto prazo e nem no longo prazo. Se o custo variável médio fosse menor que o nosso preço de mercado, em algum desses insumos a nossa empresa poderia continuar operando no curto prazo. Ou ainda, se o nosso custo total médio fosse menor que o nosso preço de mercado, nós poderíamos continuar operando no longo prazo, tá? E aí nós teríamos que adotar medidas para melhorar a nossa produção e futuramente conseguir
analisando todos os dados, a nossa empresa vai ter que fechar. Então, por isso, nós não vamos mais continuar competindo pela patente de minerador. Então, eu quero agradecer a toda a minha equipe que se dedicou. Nós nos dedicamos à parte financeira, de marketing, de produção, mas infelizmente nós vamos ter que fechar. Mas Deus é justo. E o que é Deliget Soluções em Moldes, aquela empresa que plagiou o nosso nome e está tomando todo o mercado, está guardada. Tá bom? Um beijo. Olá, eu me chamo Camille Santos, eu sou representante da Santos Solution e eu vim mostrar um pouco para vocês aqui a respeito da contabilidade da minha empresa, porque nós produzimos muitas coisas, mas nós estamos no mercado agora participando de uma competição para conseguir a patente da tecnologia para produzir o chocolate Kinder Ovo, certo? Como vocês podem ver aqui, é isso que nós queremos produzir. Aqui nós trouxemos um breve balanço financeiro, certo? Aqui nós trouxemos um breve resumo financeiro da nossa contabilidade. Como vocês podem ver aqui, o custo total dos nossos insumos, ele é dado nessa coluna, certo? Aqui 20, 110, 200, dada a variação da quantidade de insumos. Aqui é a nossa receita, dos produtos que nós já produzimos, ela está dada aqui. E como vocês podem ver, a nossa empresa ela não tem tido lucro, certo? Aí vocês podem se perguntar, por que então essa empresa ela ainda funciona? Por que ela ainda está aberta? Porém, vocês podem perceber que ao produzir 60 unidades, ao produzir 60 embalagens de Kinder Ovo, nós temos um prejuízo mínimo de menos R$ 8, certo? Então vale a pena a nossa empresa ela ficar aberta no curto prazo. Isso por quê? Porque o dinheiro que nós ganhamos produzindo 60 unidades fica acima do nosso custo variável médio e do nosso custo fixo. Ou seja, nós conseguimos arcar com a nossa produção, apesar de estar abaixo do custo médio, ou seja, nós ainda não temos lucro, mas nós conseguimos arcar com nossos custos, de forma que nós conseguimos aí nos manter abertos no curto prazo, mas ainda não no longo prazo. Caso nós ganhemos a patente, talvez seja aí o que nossa empresa precisa para continuar no mercado no longo prazo. Porém, se ela continuar com essa contabilidade, ela tem que fechar no longo prazo e só consegue ficar aberta no curto prazo. Então, nós esperamos aí que essa patente ela seja nossa. E assim nós concluímos a apresentação. Olá a todos, é um grande prazer, eu me chamo Rodrigo Amós, sou dono da patente do Kinder Ovo. Agradeço todas as 3 empresas que enviaram as propostas para a gente poder firmar essa parceria e produzir aquele que é aclamado pelas crianças no Brasil e no mundo. Bom, eu vou trazer aqui a minha escolha da tecnologia para poder fechar essa parceria e vou trazer o porquê dessa tomada de decisão. Vamos lá? A tecnologia 1, como a gente viu, ela só consegue maximizar os seus lucros quando ela possui insumo variável igual a 3 e produz a quantidade de 60, alcançando aqui 17 de lucro. Ou seja, nesse cenário aqui, ela consegue produzir a longo prazo e se manter no mercado. Isso vai acabar atraindo outras empresas, porém a gente sabe que o nosso produto é forte e consegue encarar a concorrência. Já a tecnologia 2, não tem nem muito o que olhar não. Isso aqui, para ser um prejuízo, ainda precisa melhorar bastante. Uma empresa que quer realmente chegar com os 2 pés e atacar a concorrência não pode ter resultados como esse. Eu não aceito isso aqui. A tecnologia 3, como a gente viu, não tem um resultado positivo. Porém, quando produz insumo variável igual a 3 e quantidade produzida igual a 60, dá para atuar no curto prazo, porém apenas no curto prazo. Futuramente ela vai precisar sair desse mercado. E aí vai acabar gerando uma demanda, outras empresas vão se interessar em entrar, mas isso aqui não é do nosso interesse. A gente quer continuar nesse mercado, produzir a longo prazo para poder lucrar. Por isso, a minha decisão foi da tecnologia 1, a Deliget Soluções em Moldes. A gente vai fechar a parceria com eles aí para poder lucrar e ganhar da concorrência. Muito obrigado, espero que a gente possa fechar essa parceria para poder lucrar bastante e mostrar para eles o que é um chocolate de verdade. Mas infelizmente nós não temos.